Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. E começando o ano, nada mais importante do que a gente falar da coisa mais importante que tem para o ser humano, falar da nossa espiritualidade e falar do que rege a espiritualidade. Não, Isaac? Com certeza. E hoje a gente está novamente aqui com o Salomão, né, que é nosso amigo, já companheiro, já está vários dias com nós aqui. Tenho certeza que vai ficar por muito tempo aqui, a não ser se ele quiser ir embora, né, Fernando? E hoje também a gente está recebendo aqui o nosso... Nossa, ele foi lá no Centro Terapêutico Luiz Caetano e foi sensacional. Nosso amigo evangelista Rodolfo Duarte. Muito prazer em ter você aqui, viu, Rodolfo? Para mim que é um prazer estar aqui com vocês, estar podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através da sua palavra na nossa vida. E vamos lá, vamos bater esse papo legal aqui. Beleza. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre, né, o mais importante que eu acho que é no tratamento da dependência química, que é a espiritualidade. O qual importante você enxerga a espiritualidade no tratamento? Meu amigo Rafael, meu amigo Fernando, eu quero dizer para vocês aqui neste dia que a espiritualidade ela não é só importante no que tange aos tratamentos concernente não só às doenças psicossomáticas, né, formadas pelas questões psicológicas, mas em todas as áreas da nossa vida. Ela abrange tanto relacional como conjugal, enfim. Eu vejo que não dá para começar nem o ano, nem a vida, nem nada sem olhar para a vida espiritual. Eu tenho um texto já de início para a gente começar a nortear essa nossa conversa, que é o texto áureo da Bíblia, né? Que é João 3,16. Que nós estamos aqui porque Deus foi intencional em seu amor. Deus ele nos amou de tal maneira ao ponto que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, a ideia da salvação e da espiritualidade parte de Deus nos chamando para esse relacionamento. Então, não dá para começar nada, não dá para levantar nada a não ser começando por Deus e em Deus. Então, eu acredito que todo ponto parte dele. Então, é crucial, é a chave principal, estar em Cristo, estar nele, estar no Evangelho. Isso fortalece, isso restaura, isso levanta, inspira e por aí vai. E você acha que a pessoa, quando ela está em comunhão, ela consegue não ter esses pensamentos de vício ou então de uso de alguma substância? Isaac, eu vou partir de uma experiência pessoal baseada na palavra de Deus. A Bíblia nos assegura, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa ideia da libertação por conhecimento da verdade, nós entendemos que não há uma verdade absoluta a não ser a palavra de Deus. Então eu entendo que se a Bíblia me dá essa possibilidade, eu creio numa transformação instantânea, mas eu vejo também transformações progressivas. Eu disse que partiria de um princípio de experiência pessoal, porque comigo foi assim. Quando o Senhor me chamou, eu entendi no meu espírito que eu precisava ser transformado e deixar ser transformado por essa palavra, e foi de imediato. Os desejos, as vontades, os impulsos, eles foram dando lugar para a presença de Deus, e isso foi transformador. Dia após dia, eu posso dizer que é gratificante estar na presença de Deus e deixar Ele dominar o nosso ser. É possível. A palavra de Deus nos dá essa segurança, que conhecendo ela tem o poder de nos libertar, e não somente dos vícios, mas de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então ela tem essa capacidade. Evangelista, a gente olhando para o número de pessoas que se encontra hoje, né, na parte da dependência química, vivendo nessa escravidão, a gente vê que é um número alarmante, né? E como que você vê, né, se cumprir, né, através da palavra de Deus, que isso ia estar acontecendo, que nós ia estar passando pelos momentos que nós está passando hoje? Você nota que não
as coisas não acontecem do nada. Eu não acredito que o mal ele surgiu do nada. Um lar ele não se destruiu do nada. Todas as coisas são levantadas e se a gente analisarmos, hoje o inimigo ele tem entrado nos lares de tantas maneiras e feito com que as famílias se tornem disfuncional e acaba que isso afeta. Eu trago o exemplo para mim justamente em crescer num lar de divórcio, onde o pai foi ausente, onde o irmão mais velho não dava o suporte no lar, e ver minha mãe batalhando sozinha, tudo aquilo gera uma revolta. Então você percebe que não é algo que nós estamos vivendo um momento ruim, não. Em todas as eras da história da humanidade, sempre tivemos crises, tivemos problemas, e isso só vai se intensificar. Olhando para o final do mundo, que eu creio que há de acontecer algo da parte de Deus que vai mudar todo o curso da história, a gente vê que isso só vai se intensificar cada vez mais. A gente vai ouvir cada vez mais, a gente vai ter contato com notícias que degrada o ser humano por completo, igual a dependência química, e a gente vai ver isso com mais intensidade, e a Bíblia ela nos dá esse aparato de que esses dias maus que viria era para nos refugiarmos nele, para estar na presença dele, para nos apoiar, crer que ele pode mudar e transformar. Então eu enxergo que não vai melhorar, não vai melhorar. Nós precisamos buscar em Deus essa estabilidade, tanto física como emocional e espiritual, para prosseguir nesse mundo caótico e de crise que hoje não afeta só a periferia. Os assuntos que nós abordaremos e abordamos até aqui não afeta só o lar de uma etnia, não, é algo que está generalizado, é um mal que se espalhou, e hoje com a era da informação a gente consegue ter acesso a isso muito mais rápido e a gente vê o quanto que isso se alastra no nosso meio social aí. Então eu vejo essa progressão, sim, baseado na Bíblia, que os últimos dias alguns se apostatariam da fé, dariam ouvido para doutrinas de demônio, e tudo isso vai agravando o ser humano como ele é na sua origem quando foi criado. E diante disso, né? Hoje a gente vê que as pessoas elas não têm mais aquela fé que a gente tinha antigamente, devido também a muitas informações, né? Melhor, desinformações. E aí, uma pessoa que não tem fé, ou então ela está afastada da fé, qual o melhor caminho para ela ter uma ajuda na espiritualidade? Essa pergunta é extraordinária, extraordinária. Jesus, certa vez, em um dos seus ensinos, ele vai dizer, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a gente até nos bastidores falamos um pouco sobre isso. A ideia que Jesus está transmitindo ali é justamente que não há alguém sobre a terra que não precise dele. Mas todos nós precisamos reconhecer quem somos e a condição que estamos. Talvez alguém parou no meio do caminho devido a um fracasso, uma falha, uma traição e etc. A gente precisa reconhecer aonde eu estou, como eu estou, e enxergar que Deus ele tem a possibilidade, se eu abrir a porta, como o Apocalipse diz que ele está à porta batendo, que ele entra e ele muda toda a casa, ele transforma todas as coisas. Então, eu acredito que o primeiro passo para aquele que não tem nenhum tipo de fé, que não ou se esfriou na fé, ou que parou, eu acredito que o primeiro passo é reconhecer. Qual é a tua situação? Qual é realmente o teu quadro? O que te levou a isso? O que te conduziu a isso? Você não chegou até aí nesse ponto que você está do nada. Então eu entendo que quando nós reconhecemos que nós somos falhos, pecadores, fracos, frágeis, limitados, Deus ele tem poder. Foi assim com o apóstolo Paulo. Paulo ele estava intrigado e todo mundo hoje quer saber a resposta, que era aquele espinho na carne que Paulo tinha, que ele orou 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho, de mim esse espinho, afasta de mim. E o Senhor olhou para ele, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, hoje, o que eu percebo e noto que muitas pessoas continuam prostradas porque não reconhecem que precisa de Deus, precisa de um auxílio espiritual.
para que ela saia do lugar de queda, do lugar de fracasso, do lugar de tragédia. Paulo, ele entendeu isso. Ele, tá bom, então a partir de hoje não oro mais para retirar esse espinho. Eu entendi que a tua graça é suficiente para me levar para um outro nível. Ainda que eu esteja fraco, ele disse, agora eu entendi que no Senhor eu sou forte. Então, o primeiro passo eu acredito que é reconhecendo a sua real vida, aquilo que você está passando, a sua realidade, dentro do teu contexto, o que é que você está passando, entender que Deus tem a capacidade de te mudar, de transformar e te levar para um novo patamar, um novo ambiente, uma nova história, uma nova página. Ele tem essa capacidade. Perfeito. Pastor, existem 28 milhões de famílias hoje no Brasil que sofrem com a dependência química. Mas aí, se a gente for olhar para a parte da depressão, para a parte do transtorno de ansiedade, esse número vai se tornar ainda muito maior, né? E aí eu queria fazer uma pergunta em relação a muitas pessoas que tiveram experiências negativas dentro de uma religião e hoje, muitas das vezes, não consegue voltar para uma religião devido àquela experiência que acabou tendo e continua vivendo numa desesperança muito grande. Isso tem a ver muito com o orgulho? O que você tem para falar em relação ao orgulho? Fernando, tem uma passagem que... Irmãos, eu sei que vocês estão aí. Irmãos, o que eu tenho é Bíblia, tá? Eu não vou recorrer a outro artifício a não ser a Bíblia. É a minha regra de fé e prática. Sim. Então, Isaac, tem uma passagem que eu gosto, que é João capítulo 4. João capítulo 4 fala da mulher de Samaria. Quem olha o texto, a grosso modo, Salomão vai falar assim, rapaz, essa mulher aí vai falar com Jesus, ou melhor, Jesus vai falar com essa mulher, é uma mulher que teve 5 maridos, estava no 6º relacionamento. Então você percebe que a vida dela já foi fragilizada, e eu não vim aqui falar dos pormenores, só que todo mundo foca nessa mulher. A mulher, o texto tem uma epígrafe que já traça o seu caráter, a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Mas quando eu olho para o contexto, eu percebo que Jesus está muito mais querendo transformar os seus discípulos do que propriamente a mulher. Ele vai usar, sim, do seu poder para mudar a história daquela mulher, mas ele quer mexer com os seus discípulos. Essa ideia da desilusão, justamente nesse capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus chega com seus discípulos perto da região de Samaria, tem um poço, ele para junto ao poço e os discípulos vão dizer assim, Jesus, estamos indo comprar comida. E a mulher, em oposição a isso, está vindo retirar água no poço. E eu costumo sugerir uma interpretação desse texto que eles se cruzaram no caminho. Enquanto a mulher está vindo, os discípulos estão indo na mesma direção da cidade que ela acabou de sair. Então, a grande probabilidade desta mulher ter encontrado primeiro com os discípulos para depois encontrar com Jesus é gigantesca. Porque quando a mulher chega ao poço, o Jesus vai utilizar um dos melhores métodos de aproximação que hoje eu conheço, que é você se inferiorizar a outra pessoa. Você quer criar um diálogo, estabelecer um diálogo, uma conversa, trazer alguém para perto, deixe ela numa posição mais confortável do que você. Nunca de superioridade, sempre de baixo para cima. Jesus olhou para ela e disse, mulher, eu tenho sede, dá-me de beber. A mulher tinha cântaro, a mulher tinha corda, ela conseguia pegar água. Só que a mulher olha para Jesus e diz assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou uma mulher samaritana. Percebe que o diálogo se inicia com Jesus pedindo água. Eu só quero água. Só que a mulher colocou um problema de raça que eles tinham, de etnia, de uma briga entre os seus antepassados, lá na época de Salomão, uma divisão de tribos. Ela diz, não, o judeu não conversa com o samaritano. Da onde ela veio com essa crise? Aonde que gerou isso? É onde eu sugiro essa possibilidade de interpretação. O que é que os discípulos fizeram no caminho quando encontraram com ela? Qual foi o comportamento? Porque hoje, as pessoas que são feridas, não são feridas porque Jesus as feriu. São feridas normalmente porque os discípulos de Jesus as feriram. Elas não são magoadas porque Jesus as magoou, porque a religião... Não, normalmente elas sofreram algum dano por aqueles que são seguidores do caminho. Então, quando eu olho para essa história, eu fico imaginando, por que ela está levantando uma barreira da sua nacionalidade, sendo que Jesus só está pedindo água? Eu fico imaginando os discípulos, o seu comportamento,
que essa mulher está vindo tirar água agora? É meio-dia. Ninguém vem tirar água meio-dia. Essa mulher tem BO, essa mulher tem problema, essa mulher está com alguma coisa escondida, talvez uma piadinha, um disse-me-disse. E, infelizmente, isso a gente não dá para tirar da igreja. A gente não dá para tirar da religião, porque a gente tem maus exemplos em todas as áreas da sociedade, até dentro da igreja. E eu costumo dizer que principalmente dentro da igreja, porque aqui é onde a escória da sociedade se encontra e é transformada em príncipes, em princesas. Então, não tem um lugar para ter mais problema do que na igreja. Então, eu fico imaginando pessoas que talvez estão nos ouvindo, que se frustraram na caminhada com aquilo que ouviu, daquilo que recebeu, com as coisas que a cercaram. E a notícia que eu tenho para te dizer é: Jesus é infinitamente melhor do que todos os seus amigos. Ele é maior do que todos os seus discípulos. Então, a rejeição que talvez aquela mulher teve no caminho com os discípulos de Jesus foi quebrada no poço quando ela encontrou com ele. Então, o que nós precisamos fazer para quebrar de uma vez por todas essas barreiras é encontrar com ele, verdadeiramente. Deixar o orgulho de lado, deixar a arrogância, a soberba de lado e entender: ele pode mudar a minha história. Quando aquela mulher começou a dar ouvido a Cristo, a vida dela foi transformada. Ela chegou de 5 relacionamentos, no 6º relacionamento, e saiu de lá como uma missionária. Ela saiu evangelizando a cidade, ela ganhou toda a cidade para ser seguidores daquele que ela acabou de conhecer no poço, que ela estava desprezando por causa de uma e eu acho interessante, né? Numa rixa. E eu acho interessante, eu vou até ler, porque esse texto ele é glorioso. Quando Jesus se revela a ela, fala: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. O versículo de número 27 de João 4 diz assim, Fernando: e nisto, Jesus acabou de revelar para ela: eu sou o Messias, eu sou o que pode mudar, transformar. A Bíblia diz: e nisto vieram seus discípulos e eles maravilharam de que estivesse Jesus falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse: o que é que ele pergunta a ela? Ou por que ele está falando com ela? Os discípulos voltam, agora eles têm comida. A mulher já não tem água, porque ela abandonou o cântaro, porque maior é a água que ela recebeu de Jesus, que Jesus disse: mulher, se você entender quem é que fala contigo, a água que eu vou te dar é infinitamente maior, você nunca mais vai ter sede, a tua alma vai ser saciada. A mulher deixou o cântaro, não tem água nas mãos, mas tem água no coração. Agora os discípulos têm comida, só que eles chegam de longe, eles ficam assim: o que será que ela está falando para ele? O que será que ele está falando para ela? Por que eles estão conversando? E o texto diz que eles maravilharam que Jesus estava conversando com ela. E a gente só se maravilha com algo, a gente só admira algo que a gente tem vontade de fazer e não faz. Então eu fico imaginando os discípulos um olhando para o outro falando assim: pergunta você lá de quem é que ele está falando. Eu acho que ela entregou a gente no caminho, eu acho que ela caguetou, eu acho que ela denunciou. Então, é justamente isso, Fernando, é deixar os paradigmas, as soberbas, as arrogâncias, deixar tudo de lado e conhecer ele, conhecer Jesus, porque ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância, todo e qualquer ser humano. Então, tem que deixar a arrogância de lado, tem que deixar a soberba e tem que estar diante dele. Então, a mulher chegou, Jesus colocou ela num lugar de destaque: eu quero água, você pode me oferecer, você pode me dar. Quando ela viu que não ia ter um relacionamento partindo dela, Jesus olhou e disse assim: então eu vou mostrar quem eu sou. Até agora eu quis colocar você num lugar mais elevado do que eu, agora eu vou me revelar. Eu vou ser o grande na tua vida. E quando ele se revela, a mulher se quebranta e é totalmente transformada. Então, e aí acontece. Aí tudo acontece, o milagre acontece e a transformação é extraordinária. Então eu acredito que não tem outro caminho. É deixar tudo de lado e conhecer a ele. E saber que Jesus tem uns amigos que eu vou falar para você. É difícil. Ele tem algumas companhias que é difícil. Dentro dos 12 que ele escolheu, teve um que até traiu ele. Dentro dos 12 que ele escolheu, teve um que depois da ressurreição falou: eu não acredito que você ressuscitou. Eu não acredito que é o Senhor mesmo transformado, glorificado. Não, eu não acredito. Ele falou: não, toca aqui então, põe as mãos. Não é nem o Silvio Santos, que o Silvio Santos era só acredito vendo, né? Eu vendo, não acredito. Eu tô vendo, se eu não relar, eu não acredito. Então, a gente precisa conhecer ele
e entender que assim como ele tem o processo de transformação na vida do outro, ele vai ter na minha vida ele vai ter na vida do outro. E a gente tem que passar por esses perrengues aí, mais do lado dele, conhecendo ele cada dia mais. Sim, sim. É uma luz, assim, olhando pro Senhor, é uma luz tão grande, cara. Glória a Deus. É uma coisa encantadora. Eu fiquei paralisado aqui ouvindo. Na verdade, assim, a gente sabe que, pastor, a gente sofre de muitos males, né? E aí, falando de dependência química, a ciência é difícil de entender espiritualidade, né? Mas a ciência entende a dependência química como uma doença mental, que a parte mental é obsessão, a parte da compulsão da doença é a parte física, e a parte espiritual da doença é o total egocentrismo. Então, reconhece a dependência química como uma doença espiritual também. Dentro da palavra, dentro do que o senhor tem de conhecimento e busca pelo evangelho, o senhor acredita num espírito de enfermidade na dependência química? Fernando, como eu disse inicialmente, eu acredito numa construção. Ninguém chega às drogas por nada. Quem conhece, quem já viveu nesse ambiente, sabe que é deplorável. Tem pessoas que chegam em situações de rua, que é o mais comum, mas quando você analisa a situação que a pessoa chega, o ponto que ela chega a se afundar, não é por acaso. A gente precisa investigar, a gente precisa analisar, a gente precisa retroceder, precisa dar um passo atrás. Por que essa pessoa chegou nesse ponto? E quando você vai aprofundando, ainda que até a Organização das Nações Unidas, elas admitem que este mal da dependência química é uma enfermidade, é uma doença, a gente tem que entender que ela só foi acarretada por outras doenças. Uma doença num lar disfuncional, um divórcio, uma traição, um trauma, uma perda financeira, um golpe. E tudo isso ele vai impulsionando. Assim como eu hoje, nos traumas, nos desafios, eu me apego em Cristo, aquele que não tem Cristo vai procurar alguma coisa para se apegar. É onde começa, a porta de entrada. Então eu entendo que depois que começou a criar uma proporção, o inimigo das nossas almas, que não quer nos ver bem, que é o nosso adversário, ele usa de tudo isso para acabar de uma vez por todas e ainda mais rápido com aquele ou aquela que está na situação. Então, eu acredito que, de forma inicial, não é um espírito maligno, não é uma possessão, não é uma perseguição. Eu acredito até que possa ser de forma sorrateira, ele agindo nos bastidores. Mas quando você averigua cada caso, você vai ver que a proporção de pessoas que passaram decepções, que passaram por tragédias, por dificuldades, por traições, ela se amplia tanto que você percebe, peraí, quer dizer que houve um trauma, houve uma falência dentro do lar, houve uma disfunção, houve um abandono, e essa pessoa ela se apoiou no lugar errado. Aí eu acredito que desta porta aberta, aí sim o inimigo ele tem poder sim para lançar doenças sim, espirituais. A Bíblia relata uma pessoa que estava ao templo e Jesus orou e repreendeu aquele espírito e ela encurvada, o espírito saiu, a mulher ficou sã. Então eu acredito que o inimigo ele tem esse poder de lançar, mas desde que essa porta esteja aberta. A porta precisa estar aberta. Porta precisa estar aberta. Tem que ter esta legalidade. Eu não acredito que ele vai lá dentro do útero materno e começa... Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que foi uma construção e que essa porta se abriu no momento de fragilidade e ele aproveitou para intensificar ainda mais. Ele aproveitou para cirandar e prejudicar ainda mais aquele ser que já está num estado deplorável. Então eu acredito sim que ele age, que há doenças espirituais, mas eu acredito primordialmente, principalmente nos casos que a gente já testificou, já testemunhou, já vivenciou, que normalmente uma coisa foi puxando outra, e foi virando uma bola de neve, e a pessoa ficou sem saída, e quando ela se viu, ela já estava
presa, né, nos vícios e também em questões emocionais, como a depressão, burnout, síndrome do pânico. Então, você percebe que vai acarretando, vai somando, e chega uma hora que a pessoa se embaraça tanto que o inimigo ele aproveita. Agora que você já está aqui, eu vou aproveitar para mim te afundar ainda mais. Eu penso na verdade é muito interessante isso que o evangelista trouxe. É uma construção tanto para o bem quanto para o mal. Se analisarmos ali uma família que teve ali alguns pontos disfuncionais, um adolescente de 12 anos, separação, traições, etc. Aos 40 anos de idade, às vezes, de uma forma consciente ou inconsciente, ele traz uma maldição ali, que é a falta de perdão para os próprios pais. E olha o quão maléfico isso é para a vida. Aí gera talvez a escassez de dinheiro, gera talvez o relacionamento não conseguir seguir adiante, que o segundo passo, querendo ou não, é algum tipo de vício. A falta de perdão consequentemente, vai me acarretar um vício. É importante que você levantou isso, porque o que nós mais vê dentro do Instituto, pastor, é isso aí. Eles não têm não posso dizer, o mecanismo ou a maneira de buscar esse perdão. Então, eles até buscam uma espiritualidade, mas fica guardado lá aquela situação na qual eles não perdoam, não conseguem perdoar. E para você deixar uma dica para o pessoal lá, o que o senhor falaria para eles? Qual que é o caminho? Olha, Fernando, eu vou dar um testemunho pessoal. Eu estou com 12 para 13 anos no Evangelho já. Quando eu reconheci Jesus como meu Salvador, eu vim desse lar disfuncional de pai abandonar. Eu costumo dizer que eu sou um órfão de pai vivo, porque o meu pai, além de nos abandonar, nunca teve o interesse de estar junto, né? Depois do divórcio dos meus pais. E eu era muito novo, eu tinha 3 para 4 anos de idade. Então isso causou uma ruptura muito grande dentro de mim. Eu cresci com uma revolta inexplicável e ela foi reprimida dentro de mim. Quem olhava de forma externa, eu vivia normalmente, mas dentro de mim era inaceitável o comportamento daquele que me gerou. E ver todo o esforço, a luta, a batalha da minha mãe para me criar, para criar meu irmão. Então isso foi um trauma. E quando eu vim para o Evangelho, a gente tem e prega que ele transforma, que ele muda, e é o que eu creio. E eu vou continuar pregando isso. E eu me recordo que depois de 1 ano já na igreja, já batizado nas águas, já participando da obra de Deus, já tendo as minhas participações, eu lembro que Deus falou comigo, no meu interior. Falou, não adianta nada tudo isso que você está vivendo. Eu falei, como assim não adianta nada? Se você não romper com esse ódio que você tem do seu pai, você não vai conseguir fluir na minha presença e aqui no céu, desse jeito, você não entra. Aí travou a minha mente, porque, peraí, eu aceitei a Cristo, eu mudei os meus comportamentos, o meu caráter já está sendo transformado. Eu estou trabalhando para Ele, para o reino. E Ele está falando que no céu eu não entro? Que conversa é essa? Aí eu fui me examinar. E aí eu encontrei essa mágoa, essa dor, e eu não consegui mais conviver com ela. Tendo a ideia de que por Deus foi reprovada, eu imediatamente procurei um amigo e falei assim, eu preciso resolver uma questão. Que questão? Você topa ir comigo atrás do meu pai? Como assim? Eu preciso pedir perdão, eu preciso resolver essa situação. Se eu morrer hoje, eu não tenho certeza da minha salvação, porque Deus me falou isso, me cobrou isso. Bora! Viajamos para o estado de Minas Gerais, consegui o telefone dele, liguei, o reencontro, resumindo a conversa, nós nos reencontramos ali depois de muitos anos, choramos, pedimos perdão um para o outro, nos abraçamos, jantamos ali, e aquilo para mim foi libertador, foi transformador. Romper com a dor do passado, romper com os traumas do passado, foi libertador. Eu voltei daquele ambiente de perdão uma nova pessoa, um novo ser
E foi algo que é notório que na minha vida, depois de liberar esse perdão, e olha que... o que eu precisava pedir perdão nisso aí? Se a gente olhar na história, quem foi o abandonado? Quem foi o rejeitado? Quem foi o desprezado? Mas Deus falou, é exatamente o que eu fiz por vocês. Foi eu que morri. Foi eu que me entreguei. A dádiva maior, quem pagou o preço foi eu. Isso não é nada perto do que eu já fiz. Então eu entendi que essa é a essência do evangelho. É você colocar as coisas no lugar. É romper com as mágoas, com as dores do passado, com as crises, com as decepções e viver o novo que Deus tem para nós. Então, quando eu rompi com esse perdão, foi libertador. Hoje eu posso dizer alegre, contente. Ainda hoje pela manhã recebi uma mensagem do meu pai. Meu filho, Deus te abençoe, como é que você está? Paz do Senhor. Porque depois de muito tempo, ele entendendo eu no evangelho, ele procurou a Cristo. E recentemente eu estava numa igreja em Minas Gerais, fui ministrar num evento, e quem aparece no evento? Ele aparece. Estava lá meu pai, lá no fundo da igreja, e eu preguei a Bíblia, irmãos. Eu preguei a Bíblia, falei do evangelho, e quando foi feito o apelo, ele levantou as mãos, foi lá na frente, se entregou. E é isso que Jesus faz. Ele transforma. Então eu creio na transformação do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares. Eu creio que a mágoa, ela só danifica aquele que a possui. Esse sentimento não mudava nada a vida do meu pai, tanto é que ele tinha uma outra vida, uma outra família, e ele vivia normalmente, mas eu não conseguia viver. Então aquele que possui a mágoa, aquele que possui a dor, aquele que possui os traumas, é um mal que danifica a si mesmo. Ele só vai definhando. Então, um conselho: Deus, Jesus Cristo, busque ao Senhor enquanto ele se pode achar e invocar enquanto ele está perto. E acredita, ele transforma, liberta, restaura, muda todo o ser humano. Pastor, o senhor falou de uma... É interessante o senhor falou, que às vezes a pessoa escuta muitas vozes, mas não consegue entender ou ter o discernimento de qual seria a voz necessária, a voz fundamental. Que nem o senhor falou, já estava 1 ano dentro do ministério, da igreja, e escutou a voz. Ali foi crucial escutar a voz e saber que vinha da parte de Deus. Como que a pessoa que ela está tentando esse caminho, ela está tentando buscar, ela pode ter o discernimento que aquela é a voz de Deus? Essa é muito fácil. Se ela te conduz para uma luz, se ela te conduz para uma restauração, é Ele, é o Espírito Santo. Jamais o diabo vai olhar para você e dizer, não vai para a bebida agora, não. Não, dobra o seu joelho. Não, você acha que o diabo vai fazer isso? Então, a voz dele é inconfundível e é muito simples de ser interpretada. É ele que vai te conduzir para a transformação, para a libertação, é ele que vai te conduzir para o caminho da luz. Então, a proposta dele interiormente é justamente te chamando para viver algo novo com ele. Então, Deus nunca vai te sugerir a ideia, não, só usa hoje, amanhã você para. Amanhã eu te dou força, amanhã eu estou contigo, mas hoje você pode se apoiar, hoje você pode se afundar, amanhã Deus jamais vai te propor isso aí, sabendo que ele pode te mudar imediatamente a partir do teu coração, da porta aberta. Então, para mim, a voz dele é inconfundível, é muito simples interpretá-la, porque ela só te conduz para aquilo que leva para ele, que te leva de volta para ele. E é bastante interessante, porque essa é a grande diferença em cima do que o Fernando Caetano falou, de quando eu estou em cima da minha personalidade, do orgulho, do ego, e quando tem princípios. Quando tem princípios, eu comecei a ser uma pessoa um pouco mais evoluída, eu comecei a romper tanto com as coisas erradas nas quais eu fazia, ou seja, eu começo de forma gradual deixar de errar no mesmo erro, e começo de forma gradual também a acertar mais, ou seja, o Espírito Santo que faz esse papel, eu creio, que quebra ali todo o meu orgulho, que quebra todos os meus pensamentos e o meu ego. Porque eu posso fazer um monte de planos, mas quem decide é Deus.
Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede. Se a gente tomar o Espírito Santo como um amigo pessoal e particular, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Ele nos guia desde as coisas simples até as mais complexas. Ele responde até uma direção de caminho, de rua, de trajeto, até a conquista de um bem maior. Domingo, eu estava com um compromisso na cidade de Planura, Minas Gerais. E programei para sair 20 para 5 da tarde, 4h40. E quando foi 4 horas, me deu uma inquietação para lavar o carro. 4 horas da tarde, programado com a família, para sair às 4h40. Eu vou lavar o carro. Eu comecei a lavar o carro. E joga água aí, sem entender. E a minha esposa já lá dentro arrumando as crianças, sem entender. E eu fui passar o pano no pneu do carro, ele estourou. O pano. Um pano lavando a roda do carro, não tinha máquina de pressão. Não tinha nada. Então, desde as coisas simples. Estou indo para Novo Horizonte, um lugar que eu já fui, uma igreja que eu já fui 4 vezes, mas nunca consegui armazenar a localização. Sai de casa, ir para tal lugar. Colocava no microfone do Google, ir para tal lugar. Falava o endereço, não encontrava. Estacionei o carro, parei, enchei o freio de mão. Deixa eu digitar. Digitei a mesma fala que eu estava pronunciando, digitei as mesmas palavras. Ele me deu a localização. Perdi 7 a 8 minutos ali. Quando eu entrei no trevo da cidade, tinha um carro capotado, uma pessoa no meio da rodovia. Para, pelo amor de Deus. É assim que ele age. É simples. Não, eu vou no caminho, eu vou... Entenda, ele está guiando cada detalhe. Se você está dentro da vontade dele, no centro da vontade dele, ele vai guiar. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. É tudo intencional. Essa parceria... Imagina você ter uma parceria que sabe do amanhã. Já escreveu a sua história. Nós somos amigos. Podemos interagir um com o outro, saber muito acerca um do outro. Mas imagina de alguém que sabe do teu futuro. Como que você vai desprezar um amigo desse? Ele sabe o que vai acontecer amanhã, sem ele ainda chegar. Ele sabe o que vai sair da nossa boca sem antes estar formulado no nosso coração. Então é uma amizade que ela deve ser cultivada. É com esse amigo Espírito Santo. É para aqueles que creem e entendem principalmente os sinais. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, Alisar, que é o Salmo 139, ele vem falar no versículo 16 que toda essa história ela já está escrita. E como que o evangelista Rodolfo ele consegue enxergar o livre-arbítrio quebrando toda essa construção de uma história que já está escrita? A ideia do está escrito não é que Deus ele nos manipula de forma que não haverá alteração. O que o salmista está dizendo é: Deus já sabe o que vai acontecer. Em todas as suas possibilidades de decisões, ele já sabe o desfecho. Ele sabe o que é que vai ter depois do haja luz. Ele sabe. Ele estava no princípio das coisas e vai estar na consumação de todas elas. Então ele sabe. Não é que ele desenhou, mas ele já viu. Porque ele transita fora do tempo e do espaço. Então, o meu amanhã, ele já viu. É por isso que já está registrado. É por isso que já está anotado. Ele já sabe. E o nosso livre-arbítrio, ele funciona exatamente dessa maneira, para nos colocar nesse destino que já está preparado, que já está pronto, e que nele eu possa alcançar. Eu posso totalmente decidir baixar o microfone, tirar o fone, virar as costas e ir embora. Ele não vai interferir nessa decisão, ele não vai interferir. Eu posso simplesmente, no meio da dor, no meio do caos, pegar a Bíblia, abrir o Salmo 91 e começar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como eu posso ir lá na biqueira, comprar uma pedra, comprar um
uma balinha. Ele não vai interferir nisso. Ele não vai. Então, a nossa intimidade, a nossa amizade com o Espírito Santo vai nos colocar nesse caminho que ele já escreveu. Vai nos direcionar, vai nos colocar nessa rota. Ele já viu. Está lá porque ele já viu. Não porque ele já determinou todas as coisas. Porque aí a gente cai num erro muito grande, que alguns foram determinados para a condenação e outros para a salvação. E isso fere o caráter de Deus. Ele amou a todos. E o desejo dele é que todos se salvem. A Bíblia está repleta de texto que há uma possibilidade aberta para todo mundo. João 3,16, ele amou o mundo. E quando fala mundo, ele transcende as pessoas. Porque a palavra mundo no grego ali é cosmos. Ele amou todo esse universo de tal forma. É por isso que Apocalipse não vai restaurar as coisas futuras, não vai restaurar somente o ser humano. Ele vai restaurar a terra, ele vai restaurar a ferocidade dos animais, ele vai restaurar tudo. Porque ele amou o universo de tal maneira que o filho dele não morreu só por nós. Morreu por tudo que nós estamos aqui vivendo e conhecendo. Ele se sacrificou para restaurar toda a humanidade, todo esse universo. Então, eu enxergo exatamente dessa maneira. Está lá, está escrito, porque ele já viu e está falando para nós. Aí o salmista está dizendo que ele conhece. O pastor, eu converso com o senhor, eu vejo que o senhor, assim, domina a Bíblia. O senhor tem um conhecimento vasto, né? Eu fiquei impressionado. Estamos aprendendo. Eu fiquei impressionado com a história que o senhor contou da Samaritana, com a expertise que o senhor contou. Dentro da Bíblia, né, ela aborda a superação. E na dependência química, tem algum versículo assim essencial para esse tema da dependência química que todos deveriam ler em algum momento? Eu acredito que é aquele ponto de partida nosso, no início da nossa conversa. João 8,32. Conhecer a verdade. Rodolfo, eu quero conhecer a Deus. Então, comece conhecendo a sua palavra, porque é aqui que ele se revela. Deus se revelou na história de várias maneiras. Ele se revelou pela natureza, ele se revelou pelo Filho, e a nós ele se revelou pela sua palavra. Hoje eu não preciso olhar para um passarinho, ainda que eu pratico isso, olhar para a natureza e ver a beleza e ver Deus nas coisas. Ele deixou a sua palavra e ele se revela nela. Ela é a verdade absoluta. Hoje, com essa pós-modernidade, as pessoas têm associado que aqui contém a palavra de Deus. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Não contém erros, é puramente a palavra de Deus. E Pedro vai dizer que ela foi construída e edificada desta maneira para nos edificar, para nos exortar, para nos corrigir. Então, eu acredito que aquele que está passando por esse ponto de fragilidade, ele tem que se apegar principalmente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa libertação é garantida pelo conhecimento da palavra de Deus. O salmista, salva a memória, Salmo 119, Salmo 107, 107, eu acredito que é 107 e 105 versículos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa palavra, em Hebreus, ele vai dizer que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, de 2 fios. Então essa aqui, o que está nas minhas mãos aqui, é mais poderoso do que qualquer outro livro que você possa conhecer. Eu costumo dizer, em meio aos sermões, que se a gente pegar um livro do Lair Ribeiro e ir lá no CDP e colocar lá, um livro do Augusto Cury, colocar lá no CDP e deixar lá os internos, os que estão lá aprisionados com este livro, com esse contato, durante 1 ano, você vai ter pessoas falando palavras mais bonitas, pessoas mais cultas, mais doutas. Mas se você pegar um exemplar desse da Bíblia Sagrada e colocar no mesmo CDP, não precisa de 1 ano não, 6 meses. Vai ter uma igreja lá dentro, vai ter pastor lá dentro, vai ter diácono. É isso que a sobriedade, desculpe interromper o senhor, a sobriedade só garante isso, liberdade, para supostas eventuais conquistas. Isso é bacana, eu tenho, ainda voltando na tese, que assim, eu gosto de pegar muito em cima disso, porque eu vejo muitas pessoas dizendo que estão decepcionadas com Deus, né? Com o que acontece na vida deles e tal. E por isso que eu tô batendo muito assim,
Porque na Bíblia eu consigo ver 3 relatos de pessoas que se revoltaram. Asaf no Salmo 73, quando ele começa a olhar para o ímpio, Jeremias e Jó. E Jó. Então, pastor, queria que você trouxesse mais uma vez aí dentro da Bíblia aí, essas revoltas desses 3 aí. Tanto Asaf, Jó e Jeremias, eles têm em comum essa intimidade com o Deus que eles servem. E é tão bom você ser íntimo de alguém, que quando você é íntimo, você tem confiança de falar coisas que para outros você não falaria. Então, Moisés olhou para Deus e falou assim: eu não vou se o Senhor não for. O Senhor não quer fazer? Pode me matar. Pode matar todo mundo. Eu não vou sair, eu não vou arredar o pé daqui. Então, quando a gente tem intimidade, a gente fala coisas que não falaria para quem não é íntimo. Então, você vê que nos momentos de crise, essas confidências que hoje nós temos, essas pérolas que nós temos, como a história de Asaf, a história de Jó e tantas outras, como Davi, Ezequias. Ezequias, ele recebeu uma notícia de um profeta: arruma tua casa, porque você vai morrer. Sabe o que Ezequias fez? Ele virou o rosto para a parede, ele orou e falou: Senhor, lembra. A gente só lembra de algo que a gente viveu. E Deus não precisa de lembrar de nada. Ele não precisa se apegar em lembranças. Ele é. E Ezequias olhou para Deus e disse: lembra de como eu andei na tua presença. Olha a intimidade. Foi tão profunda a conversa e tão simples com alguém tão íntimo que Deus virou para o profeta e falou: volta lá na casa de Ezequias, que eu já mudei toda a sentença. Ele não vai morrer, ele vai viver mais 15 anos. Então, perceba que, ainda que a gente esteja num ponto de fragilidade, se a gente ser íntimo de Deus, a gente vai conseguir, com Ele, a gente não vai contar para o vizinho, para o parente, para o tio, não, é com Ele. A gente vai confidenciar no nosso íntimo aquilo que a gente está sentindo e expressando. E aí a gente olha para a história de Asaf, a transformação que aconteceu. A gente olha para a história de Jó, a transformação que aconteceu. A gente olha para a história de todos aqueles que passaram por esse momento de fragilidade, até mesmo Jeremias, e a gente vê que esse vínculo, essa sinceridade no relacionamento com Deus transportou eles para um novo estágio, uma nova história. Então, nós precisamos ter essa intimidade, precisamos ter esse relacionamento íntimo com o Pai, com o seu Espírito, com o seu Filho, porque ainda que nós estejamos fragilizados por uma situação, ainda que a gente esteja abatido por alguma circunstância, essa intimidade vai nos conduzir para um novo momento, para uma nova história. É o sentimento do filho pródigo, de Lucas 15. Ainda que teve um problema em casa, ainda que foi frustrado com os planos e projetos, tinha dinheiro, tinha toda a herança. A Bíblia diz que ele meteu o pé de casa, foi embora. E o irmão dele sabe para onde que ele foi. Isso mexe comigo, mostra que um lar disfuncional ele pode proporcionar. Quando ele volta, o irmão fala para o pai: pai, esse camarada gastou o teu dinheiro, a tua herança, tudo aquilo, com meretrizes. Como que ele sabia? Ele sabia porque ele sabia onde o irmão estava, as condições que ele se encontrava. E eu vejo que, ainda que o rapaz estava na lama, ele falou: eu vou levantar e eu vou ir lá para o meu pai, porque o meu pai me recebe sujo, o meu pai me recebe caído, o meu pai me recebe possesso, o meu pai me recebe dependente, o meu pai me recebe. É assim que é o nosso Deus. Ele está sempre com os braços abertos, independente da circunstância, da fragilidade que você está passando no momento. Ele está de braços abertos e ele te recebe. Pode ter a mesma fala que o filho pródigo falou lá no chiqueiro, lá, comendo, desejando comer as bolotas dos porcos lá. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pode ter essa certeza, que se você for até ele, ele vai estar te esperando para mudar a sua história. Legal, pastor. Isso aí. O pastor é incrível, assim, estar na presença do Senhor. A gente vê que o Senhor é uma pessoa já tão vivida, e eu queria saber, quando que o Senhor teve esse encontro? Quando que o Senhor, vamos dizer assim, deixou o mundo e veio para Cristo?
como eu sei que nós vamos cortar agora, desilusão. Eu não acredito na ideia de que quem não vem por amor não vem pela dor, vai vir pela dor, porque se o amor não te constranger, a dor não vai te abrir os olhos. Mas, normalmente, nesses momentos de fragilidade, a gente fica sensível a tantas coisas. Alguns se afogam na bebida, outros nas drogas, outros buscam algo, buscam resposta em algo maior. Quando eu vim para o Evangelho, um testemunho bem rápido aí, eu tinha um amigo de infância lá no mundão, e todas as coisas que a gente fazia, tanto certo como errado, era sempre junto. Crescemos junto, ele era um irmão para mim. De dentro da minha casa, dormia na minha casa, comia da minha comida, eu dormia na casa dele, a família dele me recebia muito bem. Enfim, no mundo a gente tinha uma intensidade junto. E esse rapaz conheceu uma moça da igreja e começou a namorar, e ele começou a se afastar. E eu falei, não pode fazer isso não, nós é parceiro, nós é irmão. Então, eu tô indo para a igreja e tem algumas coisas que eu não posso mais e tal. E ele começou a se comportar diferente comigo. Ainda que tinha aquela parceria, eu me recordo que ele ia para a igreja, saía de lá escondido, deixava a namorada na casa, ia lá em casa, eu falava, não, vamos pro rolê hoje. E ele saía comigo, ele ia para as baladas, ia para os rolês, ia para as brincadeiras. Daqui a pouco os irmãos vão acabar descobrindo minha idade. Eles iam para o Urso Som, essas coisas que tinha aqui em Rio Preto. E teve um momento que ele chegou em casa e ele falou assim, a partir de hoje não dá mais. Eu falei, como assim não dá mais? Ele falou, eu tive uma experiência com Deus inacreditável, e ou você vem por meu lado ou você vai andar sozinho. Eu falei, que experiência é essa? Ele falou, eu fui numa outra cidade, numa igreja que eu nunca fui na minha vida. Uma mulher estava ministrando, eu nunca vi aquela mulher na minha vida, e aquela mulher me chamou por nome, me chamou na frente do altar por nome. Quando eu cheguei diante dela, ela falou no meu ouvido aquilo que eu e você estava fazendo nas escondidas. Ainda que eu não usava mais droga, Rodolfo, ainda que eu não bebia mais, eu estava te acompanhando. E Deus falou claramente, eu não te salvei, não te resgatei para te perder de novo. Pelo contrário, eu te resgatei para que, através da sua vida, ele fosse resgatado. Aquilo ali foi um choque. Eu falei, peraí, quer dizer que tem alguém que me conhece até nas minhas particularidades? Foi onde despertou a curiosidade e eu comecei a frequentar a igreja. Também vindo de uma desilusão amorosa, eu fui para o Evangelho e ali me entreguei de corpo, alma, espírito, coração, de tudo. Eu mergulhei. E ali eu conheci minha esposa. Depois de um pouco mais de um ano já na igreja, comecei a namorar, mandar um beijo para ela, o meu amor, a minha esposa, a irmã Rayane. Esposa essa que me deu 3 preciosos filhos. Hoje eu sou pai de 2 meninas e 1 menino. E você vê como que é a graça do Evangelho, né? Alguém órfão de um pai vivo, hoje é pai de 3 filhos. E aquilo que eu não recebi, hoje eu tenho que oferecer para os meus filhos. É um desafio. Eu costumo dizer que é desafiador viver a paternidade não tendo ela na minha vida. Então, eu tenho que dosar muito, porque talvez qualquer gota de carinho que eu der já é o suficiente, porque foi muito maior do que eu recebi. Então, eu tenho que tomar todo um cuidado, mas eu louvo a Deus pela família, pela história que Ele tem construído na minha casa, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha e através da minha vida e também através da minha família. Então, essa foi a minha experiência de conversão, esse testemunho aí desse amigo aí, e depois disso nunca mais parei. Estamos aí já esse tempo aí na caminhada e buscando ao Senhor até que Ele venha. Evangelista Rodolfo, nada é por acaso, né? Nada é maior e mais poderoso do que o exemplo. Inicialmente ele pensou que ia ser ali retirada a amizade, até foi, mas Deus usou a namorada para que ele pudesse testemunhar e levar o Senhor. O exemplo é... E eu tenho uma dificuldade com esse rapaz.
E ele vai ver um dia esse vídeo aqui, faz tempo que a gente não se encontra, mas ele tem uma dívida comigo enorme, porque antes da minha conversão, eu não sei da onde que a minha mãe apareceu com um terno, um blazer, e me entregou, e eu no mundão, irmãos, vida louca. Falei, mãe, o que eu quero com esse negócio aí? Eu nunca vou usar isso. Eu chamei ele, falei, o crente que eu conheço. Falei, tá aqui, ó. Eu nunca vou usar isso. Ele falou assim, tá bom, nunca vai usar. Rapaz, eu imploro pra ele me dar aquele... Não me dá. Ele falou assim, só Deus e eu sabe o quanto que eu orei nesse paletó. Eu falei, salva ele ao ponto dele me pedir esse paletó. E quantas vezes eu fui pregar e ele me acompanhava com esse paletó. Eu não aguentava, eu chorava, porque ele erguia a mão pra dar glória e o paletó ficava aqui assim, ó. Eu falei, me dá o paletó, rapaz, deixa eu guardar esse paletó. Não vou te dar. Isso aqui foi um projeto que Deus teve na tua salvação e eu vou guardar comigo. E, amém. Foi a base. Evangelista, vamos imaginar aqui, nós está iniciando o ano, né? Vamos imaginar aqui que o evangelista Rodolfo, ele tem na mão dele e na sua mente a última mensagem, para poder transmitir essa última mensagem aí para 8 bilhões de pessoas. Qual mensagem que você deixaria? A sua última mensagem. Que pergunta extraordinária. Pergunta extraordinária. Eu tenho ministrado muito sobre o amor. Eu tenho falado muito sobre o arrependimento e a vida do apóstolo João Batista. Vou colocar ele nesse título de apóstolo. É inspirador, porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha uma família funcional. Ele tinha um lar onde Deus habitava. Ele tinha todo um projeto traçado meticulosamente por Deus para uma linhagem. Ele era filho de sacerdote. Só que João Batista, junto com todos os privilégios e benefícios que a vida o cercou, ele escolheu se apegar numa mensagem, que foi a mensagem do evangelho do arrependimento. Os profetas falaram acerca dele, que ele viria com o único intuito de preparar o caminho ao Senhor. Então, eu acredito que a mensagem que tem movido a minha alma nos últimos dias é essa: viver para Ele, ser tudo o que Ele quer que eu seja. João, ele rejeitou o templo, ele rejeitou o sacerdócio, ele rejeitou a família por causa do chamado que Deus fez na sua vida. E essa semana eu ouvi algo que me impactou. João, com suas reprovações de tudo aquilo que ele possuía, abrindo mão de tudo, ele só tinha uma mensagem. Ele não tinha roupa que as pessoas invejavam, ele vestia com vestes, com peles de camelo, ele não comia a comida que todo mundo comia, ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Ele não estava num lugar confortável, ele resolveu retirar-se para o deserto, mas João tinha uma mensagem: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Hoje eu não poderia me pautar em outra coisa a não ser no arrependimento e viver para Ele, viver para Ele. Hoje a minha vida é totalmente dele, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. A minha casa é dele, a minha esposa é dele, os meus filhos são dele. Os meus projetos, se ele não estiver incluído, não tem sentido. Tudo na minha vida hoje é para ele, por ele e só para ele. Então, você que vai ouvir esta hora, este momento,
eu queria destacar isso. Viva para Deus, viva para Deus. Talvez será o seu último suspiro, talvez será o seu último momento. Entregue os seus caminhos verdadeiramente ao Senhor. Ele salva, Ele liberta, Ele restaura, Ele levanta. E a proposta maior do Evangelho é que Ele vai te levar para o céu. Então, viva para Ele, por Ele e para a sua glória. Eu acredito que essa seria as minhas últimas palavras. Ainda que eu tenha um aparelho com diversos sermões, nenhum deles seria tão profundo como viver para Ele. Viver para Ele. É o que Paulo ele disse, melhor seria se eu estivesse com Cristo, melhor seria se eu estivesse com Ele. Então, você que vai nos ouvir, viva para Deus, entregue a sua vida para Ele e saiba que Ele tem o poder de mudar a tua história. Obrigado. Essa foi a mensagem que eu acredito que todo mundo que acompanha o Independência Química Podcast estava precisando ouvir, né? Estava precisando entender de uma pessoa que tinha tudo, que nem o pastor trouxe, e que renunciou tudo para trazer apenas uma mensagem do amor. Essa, eu acredito que é a base aí para nós estar encerrando aí mais um Independência Química Podcast. E pedir para o pastor para estar ministrando aí uma oração para que a gente possa encerrar, né, esse 14º episódio do Independência Química Podcast. Primeiro do ano. O primeiro do ano, que está assim, trazendo aí um impacto muito grande, porque existe uma rede de apoio, uma rede de apoio que não vai te cobrar, que não vai te pedir dinheiro, que não vai abdicar, não vai pedir nada do que você tem. A gente só estamos aqui para poder ser luz na vida dessas pessoas que acompanham a Independência Química Podcast, que acompanham o Centro Terapêutico, dizendo que não seria possível acontecer isso se o Centro Terapêutico não tivesse como um parceiro nosso, mas que tudo que acontece aqui é que possa aparecer esperança, e a esperança possa ser através de pessoas que vêm aqui, que pessoas que possam trazer luz, que nem o pastor Rodolfo pôde trazer hoje aqui. E essa última mensagem aí, acredito que nós não precisava nem de falar mais nada, só ficar com esse final aí, que já seria fundamental para nós que precisamos de esperança. Podia até apagar as luzes devagarzinho enquanto ele terminava ali, né, a frase. Oh, glória a Jesus. Antes da gente orar, queria agradecer por estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio compartilhar um pouco da minha fé, compartilhar um pouco da minha história. Agradecer realmente a Deus por esse momento. Estive ali conhecendo a clínica. Aproveito o ensejo. Faço um convite a você. Conheça o trabalho. Busque conhecer histórias como essas que trabalham em favor. Isso aqui é o que o reino de Deus nos pediu. Amar uns aos outros. Quando você olha ali, eu estava ali com o pessoal ali, acredito que cerca de 20, 30 pessoas ali, não lembro a quantidade, mas você vê que eles não tinham nada para me oferecer. Não tinha nada. Eu acredito que eles não têm nada para oferecer a vocês, que são ali a parte da gestão, que estão à frente, mas vocês têm algo para oferecer, então isso é louvável. Então você que não conhecia, passe a conhecer esse projeto, passe a conhecer esse trabalho, seja um ajudador de alguma forma, de alguma maneira, procure auxiliar, que seja com a sua oração ou com a sua doação, não sei. Talvez você vai me ouvir e você tem condição de financiar um projeto como esse, e fique à vontade para conhecer esse trabalho que tem transformado vidas ali naquele lugar. Agradecer também a vida da minha esposa, da irmã Rayane, agradecer pela vida de todos os meus filhos, e vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Espero que em outros momentos como esse também surja
aos nossos amigos que estão aí nas mídias sociais aí nos assistindo. Então, um abraço a todos vocês e que vocês possam ser abraçados com esta oração que nós faremos agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Eu quero agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco da Tua palavra, do Teu amor e de tudo aquilo que o Senhor tem o poder para realizar, assim como tem realizado na minha vida e na minha família. Pai, eu peço que o Senhor guarde a vida dos meus amigos que aqui estão, do Fernando, do Rafael, do Isaac, que o Senhor possa fazer prosperar os projetos de suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo centro terapêutico, ó Pai, que o Senhor possa visitar os internos que ali estão, que o Senhor possa transformar, Senhor, trazer uma razão para viver pelo Evangelho, assim como foi dito nesta live, nessa transmissão, assim como foi dito nesse programa, ó Pai, que eles possam encontrar o caminho que é o Senhor. Pai, eu quero profetizar, baseado na Tua palavra, que vidas sejam transformadas naquele lugar, que casamentos sejam restaurados naquele lugar, que testemunhos possam ser gerados naquele lugar, que o Senhor possa usar, Senhor, esses Teus filhos que aqui estão como ferramenta de transformação naquele lugar, e que a Tua palavra, Senhor, possa ser real nas nossas vidas e a Sua vontade prevaleça para sempre. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.